Fala galera, tudo bom? Eu sou o professor Araújo, esse é o Física Faz Sentido e nesse vídeo eu vou resolver com vocês a última questão de física da segunda fase da Unicamp 2022, a questão de número 16 da prova de exatas. Uma questão que já vou adiantar para você, tem polêmica. Então teve treta aqui nessa questão, bastante discussão aí em todos os cursinhos, nas resoluções, e a gente vai discutir isso aqui. Fica ligado, ó, vem comigo. Uma nova forma de geração de energia elétrica eólica vem sendo testada, usa a vibração de uma haste vertical de carbono produzida pela força do vento. Então a vibração produzida pela força do vento vai gerar eletricidade. A energia da oscilação da haste é transformada em energia elétrica por meio de alternadores. Esse sistema apresenta vantagens para o meio ambiente, uma vez que não utiliza as turbinas eólicas convencionais por serem muito barulhentas e perturbarem as comunidades vizinhas e a migração de pássaros. E aí vem o item A. Uma haste rígida vertical usada num experimento de laboratório oscila com pequena amplitude de forma que a sua extremidade superior descreve um movimento aproximadamente horizontal. É o que está sendo mostrado na figura aqui embaixo, ó, tá vendo? Então tem uma haste vertical e a extremidade superior realiza um movimento horizontal aqui no eixo X. A posição horizontal da extremidade, x de t, varia com o tempo t conforme o gráfico da figura A, gráfico que também foi dado, está na área de respostas. Calcule a velocidade escalar média VEM e o módulo Vm da velocidade média da extremidade superior da haste durante um período completo de oscilação. Pronto? É aí que está a treta, é aí que está a polêmica, é aí que está o problema dessa questão. Ele pediu duas velocidades médias, a velocidade escalar média e o módulo da velocidade média. E aí você pode se perguntar, mas qual é a diferença das duas? Depende de como você define velocidade escalar média. Como o problema está nela, eu vou começar pela velocidade média Vm. Galera, velocidade média, deixa eu escrever aqui. Velocidade média é o deslocamento sofrido pelo corpo dividido pelo tempo. Como ele colocou até o módulo da velocidade média, você pode até inferir que ele está querendo saber da velocidade vetorial média. Afinal, velocidade é uma grandeza vetorial. Se ele falou só velocidade e não velocidade escalar, a gente pode entender que é a vetorial, então seria o módulo do deslocamento ΔS dividido pelo tempo. Ele quer saber essa velocidade ao final de um ciclo completo. Ao final de um ciclo completo, reparem que a haste sai do x igual a zero, vai até 1,5, menos 1,5 e retorna para o zero. Ou seja, como ela retorna para o ponto de partida, esse deslocamento é igual a zero. Porque deslocamento só leva em consideração o ponto de partida e o ponto de chegada, posição final menos posição inicial. E como o deslocamento é igual a 0 metros ou centímetros, eu posso dizer que a velocidade média em módulo é igual a zero, qualquer coisa, 0 metros por segundo, é nula. Tá, e a velocidade escalar média? Geralmente, a gente define no ensino médio, nos livros de ensino médio, a velocidade escalar média como sendo também um deslocamento, só que deslocamento escalar dividido pelo tempo. Esse deslocamento escalar, ele não leva em consideração mudanças de sentido, ele também é só posição final menos posição inicial. Se a gente pensar no deslocamento escalar dessa forma e na velocidade escalar como ΔS sobre ΔT, como no final de um ciclo completo a haste sai do zero e volta para o zero,
esse deslocamento também é igual a zero e essa velocidade, que aconteceu aqui, volta, e essa velocidade final, a escalar média, também é 0 metros por segundo. Mas aí você pensa, por que a Unicamp perguntaria essas duas coisas diferentes, né, de duas formas diferentes, e por que ela daria esse gráfico com amplitude? Pois é, né? A Unicamp adota nos cursos de física um livro muito famoso chamado Halliday. Halliday é o nome do autor. E nesse livro está definida a velocidade escalar média como algo que em inglês seria traduzido como rapidez. Não velocidade, mas rapidez. E a rapidez, galera, ela não é definida pelo ΔS sobre ΔT. A rapidez seria a distância percorrida pelo corpo dividida pelo tempo. E quando você vai calcular a distância, você não leva em consideração apenas o ponto final e o ponto inicial, o ponto de partida e ponto de chegada. Você tem que levar em conta todos os deslocamentos independentemente do sentido. Como a gente pode ver no gráfico, o corpo parte do x igual a 0, vai até o x igual a 1,5, ou seja, ele sofre um deslocamento ou percorre uma distância de 1,5 m aqui nesse primeiro, 1,5 cm nessa primeira parte. Logo em seguida, ele vai de 1,5 até 0 de novo, ou seja, sofre mais um deslocamento de 1,5 centímetros. Depois, o corpo vai do 0 até o menos 1,5 e do menos 1,5 de volta para o 0. Ele sofre mais 2 deslocamentos de 1,5 cm. Ou seja, a distância total percorrida pelo corpo é de 6 centímetros, em um intervalo de tempo igual a 0,2 segundos. E aí, a gente fazendo a conta, vai chegar numa velocidade escalar média igual a 30 centímetros por segundo. Então você tem velocidade média em módulo igual a 0 e velocidade escalar média igual a 0 ou 30 centímetros por segundo. E aí você tem que falar, e aí, o que a Unicamp queria que eu fizesse? Ela queria que eu colocasse a velocidade escalar média como ΔS sobre ΔT ou como rapidez, distância sobre tempo? Vamos ter que esperar para descobrir. Talvez quando você esteja assistindo esse vídeo já tenha saído uma resposta da Unicamp, mas eu, hoje, no dia da prova, apostaria que ela queria saber a rapidez do deslocamento e que você deveria colocar aqui 30 centímetros por segundo. É uma questão que, se você olhar nas resoluções de tudo quanto é cursinho que tem aí na internet, você vai ver que tem comentário. Se não tiver comentário, tá estranho, mas ela gerou ruídos. Não era necessário a Unicamp ter feito isso, né, Unicamp? Poxa vida. Poderia ter sido mais clara aqui. Mas a resposta que eu colocaria seria velocidade média 0, velocidade escalar média 30 centímetros por segundo. Agora, vamos para o item B. O item B é um item mais clássico, conservação da energia mecânica. Ele fala assim: o movimento da extremidade superior da haste do item A é similar ao de um pêndulo. Um pêndulo simples de comprimento L igual a 2 metros e massa M, em sua extremidade inferior, a figura da haste em si, a massa da haste em si é desprezível, ele é solto a partir do repouso do ângulo θ0 igual a 26 graus, como na figura. Despreze perdas por atrito e calcule a velocidade da massa M quando ela passa pelo ponto mais baixo da trajetória. Então, ele quer saber a velocidade dessa massa M quando passa pelo ponto mais baixo da trajetória. Tá aqui. E como que você vai chegar nesse resultado? Como ele falou para desprezar qualquer perda por atrito,
e você tem um movimento onde tem uma queda de uma bolinha, né, de um ponto mais alto até outro ponto mais baixo, você pode pensar aqui em conservação da energia. Não é mais o item A, agora é o item B, conservação da energia mecânica. Para ficar mais claro, eu vou fazer um desenho um pouco exagerado aqui. Você tem aqui o pêndulo de comprimento L igual a 2 metros, e aí esse pêndulo parte de uma altura em relação ao ponto mais baixo igual a Hzinho, sem velocidade nenhuma, sem energia cinética, tendo apenas energia potencial gravitacional, e chega no ponto mais baixo com uma velocidade v. Ou seja, tendo uma certa energia cinética. Ele transforma a energia potencial em energia cinética. Como eu não sei a altura inicial, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar essa distância aqui e chamar de x, que é um cateto adjacente ao ângulo de 26 graus, por isso x, nesse triângulo que se formou aqui, vou até dar uma colorida no triângulo para ficar mais claro, x é igual a hipotenusa L multiplicada pelo cosseno de 26 graus. E aí eu vou calcular x, L, 2 metros, vezes o cosseno de 26. Cosseno de 26 ele deu, tá aqui, ó, 0,9. 2 vezes 0,9, o que é igual a 1,8 metros. A altura h, pelo desenho, você pode ver que é igual ao comprimento da haste L menos o x. Então, Hzinho é igual a L menos x, 2 menos 1,8, 0,2 metros. E por que eu preciso do h? Por que eu preciso dessa altura? Porque, como eu disse, a energia mecânica se conserva, a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial, então a energia cinética final é igual à energia potencial gravitacional no início. Aí você tem que lembrar das equações da energia cinética e da energia potencial. Energia cinética, massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. E a energia potencial gravitacional, massa vezes gravidade vezes a altura. Essa massa você pode dar aquela cancelada bonita, e isolando a velocidade, você chega no clássico raiz de 2gh. Substituindo os valores de cada uma das variáveis, você tem a velocidade igual a raiz de 2 vezes 10 vezes 0,2, e 2 vezes 10 vezes 0,2 é 4. Aí facilitou sua vida, né? A raiz de 4 é 2, então a velocidade do pêndulo no ponto mais baixo da trajetória é igual a 2 metros por segundo. E aí tá resolvido o item B sem polêmica, direto, reto, bonitinho, vale um sorriso, vale também uma cutucada, uma apertadinha ali naquele curtir no joinha ali para cima, vale também uma inscrição no canal e vale você ficar atento nos próximos vídeos. É isso, espero que você tenha ido bem nessa prova, que você tenha conseguido fazer todos os exercícios, desenvolver muito bem todos, e agora é torcer para o resultado, né, gente? Torcer para que dê tudo certo no final e você esteja lá no Unicamp no ano que vem, ou quando você quiser, que você passe nas suas provas. É isso, felicidade para todo mundo, um abraço.